Olá Capricórnio, sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos tratar aqui nesse vídeo, a respeito do mês de junho para vocês. Mas daqui a algum dia eu começo a gravar e postar a previsão do terceiro trimestre desse ano para todos os signos, ok? É que lembrando que esse canal, para quem está chegando agora, é um canal que faz leituras mensais e faz leituras trimestrais, ok? Separei aqui. Não, eu sento aqui para gravar. Os gatinhos começam a aprontar, gente. Se escutarem um barulho, né? São eles derrubando as coisas. É incrível, tá um silêncio, tá uma delícia. Finalmente saiu um sol ontem. Até ontem estava chovendo demais. E agora tá ameaçando ser um sol. A gente tem que agradecer, né? Mas é incrível, tá tudo sossegado. E aí eu começo a gravar, começa tudo a se movimentar. Capricórnio, tem alguma coisa aqui que não tá legal na tua vida, né? Eu vejo pessoas assim, se sentindo, olha, me ver aqui a palavra sufocada, alguns se sentindo sufocados. Enfim, outros se sentindo presos a alguma situação, alguns se sentindo que a vida anda um pouco estagnada, ou outros sentindo assim que os caminhos estão fechados, que está um pouco complicado. Para outros a vida virou como é que a gente fala, virou de pernas para o ar. Tem uma coisa aqui estranha. Pode, digamos assim, pode sair desse padrão, assim, sim, você pode escapar desse padrão, tá? Mas aqui fala muito sobre rever coisas internas em vocês, trabalhar isso internamente dentro de vocês, para que o externo se modifique. Aqui, vocês já ouviram falar daquela frase? Tudo que está dentro está fora, não é? Tudo que está fora é igual ao que está dentro, como tudo que está em cima é igual ao que está embaixo. Não é exatamente assim a frase, mas é que eu estou lembrando de cabeça aqui e me fugiu as palavras. Então, mas é exatamente isso. O que que acontece? O externo, ele espelha o que temos internamente nessa fase da vida, né? Então aqui vemos pessoas de Capricórnio se sentindo estagnadas, se sentindo com os caminhos trancados, ou com dúvidas sobre coisas na vida. Outros têm muito questionamentos internos que precisam ser trabalhados. O fato é, todas as pessoas de Capricórnio agora precisam trabalhar o seu interior, que isso ajudará a refletir, digamos assim, mudanças no exterior, assim, na vida aqui, no cotidiano, no dia a dia, ok? É isso que veio como fundo de baralho. Mas vamos ver aqui o jogo completo, o que que sai de mensagem. Ok. Gente, vamos aceitar esse aqui que caiu virado pra cima. Esse guardamos, ok? Ó, virou duas, vou aceitar. As duas estão viradas pra cima. Viraram pra cima aqui dentro do baralho, deu por isso que eu peguei, ok? Vai cair? Obrigada. Caiu uma, achei que ia cair duas. Calma, não embaralhei ainda. Obrigada. Interessante. Virou. Veio duas, gente. Olha que tinha uma carta aqui do outro baralho aqui. Se caiu, gente, era pra sair. Vou tirar mais uma carta agora aqui, porque eu preciso de uma carta de arcano maior aqui. E vem uma de arcano menor que estava perdida no meio do bolo, né? Isso que eu dou sempre uma olhada, uma conferida, né? Vamos ver aqui, um arcano maior.
Agora faz sentido. Ah, mas tem tudo a ver a mensagem. As duas cartas falando aqui de transformação, então não deu muita diferença. Vamos ver aqui. Obrigada. Ok. Seguindo, né, gente? Vamos lá. O fundo do baralho fala da justiça, a lua e o diabo, né? O que acontece aqui? Pede um posicionamento mais racional da parte de vocês. Primeiro que algumas pessoas, por estar naquela sensação de ai, as coisas estão muito ruins, ou aquela sensação de ai, a vida está estagnada, ou os caminhos estão trancados, ou assim, alguns, me vem muito forte aqui, que alguns podem estar com pensamentos muito negativos, crenças muito pessimistas sobre a vida em geral, né? Então, só que eles estão pedindo para equilibrar. Tá na hora de você dar uma equilibrada nesses pensamentos, uma equilibrada nas emoções de vocês. Pede para você equilibrar razão e emoção. Mas assim, refletir mais, pensar melhor sobre a vida de vocês, o que vocês esperam da vida também, né? Para vocês reverem algumas coisas antes de tentar dar um próximo passo, tá? Aqui eles falam que não é para você dar um próximo passo em desequilíbrio, por exemplo, meu emocional não anda bem, ou tô assim com uns pensamentos muito negativos. Não vai se fazer bem tomar uma decisão agora nesse momento. Seria interessante você primeiro dar uma limpada nas emoções e nos pensamentos para que você, digamos assim, consiga tomar uma decisão mais coerente, uma decisão mais equilibrada, assim, em benefício a você mesmo, tá, Capricórnio? Aqui diz que alguns de vocês perceberam algumas coisas na vida, tá? Ou outros aqui estão descobrindo coisas que não sabiam. O fato, gente, é que isso traz, mais uma vez, traz muita instabilidade emocional. Muito altos e baixos, né? Uma hora eu me equilibro, outra hora meu emocional tá lá de novo me derrubando, sabe? Então aqui a pessoa tem que tá sempre percebendo como é que estão os pensamentos, como é que estão as emoções, porque volta e meia tem recaídas aqui, a gente vê muito aqui. Pode ser pelo padrão que eu tô captando aqui, gente, é que algumas pessoas podem estar lidando com depressão aqui, ou algum outro tipo de desânimo, que uma hora você tá normal, tá bem, você pensa, não, agora a coisa vai. E aí de repente começa a dar de novo um desânimo, uma depressão, uma coisa que, nossa, não é legal, né? Mas aqui diz que vai passar, tá? Vai passar isso e os caminhos se abrem, tá? Mas sempre volta e meia, dá uma analisada em vocês mesmos como anda a tua saúde psicológica, tá bom, Capricórnio? Aqui fala muito sobre saúde psicológica, saúde emocional, saúde mental, fala muito sobre isso esse jogo. E quando então eu falo sobre os caminhos se abrirem, porque por enquanto parece que você tem que rever algumas coisas, mas os caminhos mais adiante se abrem, tá? Lembra que eu falei que a carta do corte mostrava os caminhos bem trancados? Sim, ó, já vimos, estavam realmente, não estava legal, pelaquela carta que veio no corte, as coisas não estavam legal mesmo. Mas aqui já está mostrando que as coisas estão com tendência a se dissipar, aquela energia negativa, e os caminhos se abrirem, ok? E aqui mostra então vocês ficando mais, digamos assim, com foco em subir de nível na vida, buscar mais prosperidade, correr atrás das coisas que vocês desejam. Então aqui mostra uma ambição, digamos assim, te chamando. Vamos lá, vamos correr atrás das coisas, vamos fazer novos planos. Aqui fala muito sobre pessoas que querem ganhar mais dinheiro, né? Então isso tá bem legal nesse sentido. Ó, renovação de caminho. Mas para chegar nessa fase gostosinha aqui, ó, que veio só cartas positivas aqui, primeiro é como se vocês passassem por um mar de lama antes, tá? Que fala muito sobre recaídas emocionais. Mas quando você conseguir estabilizar isso, os caminhos tipo se abrem, as coisas melhoram no geral, sabe? Os cachorros da vizinha, gente. Podem vir propostas aí, gente. Mas veja bem se é uma boa proposta para você, se realmente está de acordo, se tudo que fala ali está tudo certinho realmente. Observa bem, analisa muito bem, tá bom? O tempo todo nesse jogo está pedindo que vocês analisem, avaliem as coisas antes de tomar a decisão. Não é para agir naquele impulso, é para ser mais pé no chão, assim, não tanta pressa. Observa mais, analisa mais antes de agir, entende?
Vamos ver aqui o regente do jogo. Gente, esses cachorros latindo não são aqui. Provavelmente pegou no microfone. São os cachorros da vizinha, que ela tem muitos cachorros resgatados de rua, né? Ela, atualmente, eu não sei quantos cachorros ela tem. Ela deve estar uns 15, 20 cachorros por aí. Porque é muitos, grande maioria, ela resgatou da rua. E daí, quando eles começam a latir ao mesmo tempo, né? Vem bastante barulho de lá, né? Ó, quase pulou uma carta aqui, tá? Agora pulou. Vamos lá. Gente, sem dúvida, uma nova fase na tua vida. Onde você vai começar a, digamos assim, a sonhar, aquele sentido de sonhar acordado, né? Fazendo, idealizando, né? Novos projetos, novos sonhos, novos planos para tua vida. Tem potencial, tem possibilidade de ser muito próspero, esses teus novos planos. Aqui depende muito sim de você dar esse primeiro passo, de você demonstrar, dar esse sinal para o universo, falando assim, não, eu realmente quero iniciar uma nova fase na minha vida, eu realmente quero colocar esses novos planos em execução, entende? Tem potencial? Muito potencial. Olha aqui o emocional de novo, a frustração aqui, aqui mostra muitas pessoas tristes, frustradas com algumas coisas na vida. Aqui, gente, pode ser assim, coisas que eu planejei e não saíram exatamente como eu queria, né? Ali fala que você ainda tem, digamos assim, cartas na manga, tá? Para serem jogadas. Que ainda tem muitas chances de viver coisas diferentes. É como se, assim, fosse uma tentativa, ou mais de uma tentativa que você fez de coisas que deram errado, né? Não deu certo. Ou assim, não é que não deu certo, para outros pode ter, tipo assim, deu certo, mas não foi exatamente aquele resultado que você estava esperando, entende? E aí tem uma tristeza, tem uma lamentação. Outras pessoas, na verdade, estão numa sensação interna de questionamentos ou autoquestionamentos, né, sobre a vida como um todo. Então ali traz essa ficar pensando, né, na vida, pensando nas coisas, traz um pouco assim de tristeza, melancolia. É o emocional que eu vi aqui, que volta e meia dá aquela caída, que eu sempre falei, olha Capricórnio, dá uma observada aí como você está. Perceba como estão os teus pensamentos, tuas emoções. Porque aqui de novo mostra sim aquela frustração interna, aquela angústia, aquela coisa que vem pra fora. E às vezes vem do nada, porque que nem a gente vê aqui, ó. Tá com total os caminhos abertos ali, já mostrando que você pode sim já começar... Ai, minha gata batendo na janela, gente. Que você pode começar, digamos assim, a se dedicar a esses novos planos que tem grande potencial. Mas volta e meia, volta aquelas mesmos padrões de velhas emoções, velhos pensamentos, e aí, tipo, te deixa para baixo de novo. Mas, como eu falei, são fases, são momentos, você não pode ficar agarrado a esse tipo de padrão comportamental, enfim, ou de pensamento, que for. Você, meu Jesus, ela tá tomando banho e ela fica se batendo na janela, tá, gente? Deve estar pegando no microfone. Enfim, tá aproveitando que hoje abriu o sol, todo mundo tá feliz porque hoje abriu um sol aqui. E aqui mostra que é pra vocês ir com coragem, meu bem. Tipo assim, cuida do teu emocional, mas vá com coragem, sabe? Apesar de às vezes estar naquele desânimo, tá pra baixo, não para, não para. Bota seguimento aqui, diz, ó, segue com teus planos, tá? Até para te ajudar a sair um pouco desse baixo astral que alguns ficam, tá? Eu sei que é uma leitura coletiva, não vai bater com todo mundo, mas tem uma galera aqui que às vezes fica muito melancólica, ou às vezes fica muito assim para baixo, sabe? E aqui fala para você não parar a vida, que você deve seguir em diante, tá? Olha aqui, ó, fundo do baralho. Mostra assim que recentemente alguns de vocês podem ter tido algum tipo de decepção, né? Algum tipo de tristeza, algum tipo de depressão, ou algum tipo de decepção com alguma situação. Muitos ficam lembrando do passado, lembram muito do passado, com aquela saudade, aquela nostalgia, ou com aquela sensação, nossa, mas a minha vida naquela época, naquela fase, estava tão mais feliz que hoje, eu estava muito mais feliz, realizado do que hoje. Tem uma melancolia, né? Tem uma lamentação aqui, por alguma coisa que ficou, um padrão que ficou no passado.
e que hoje não se sente mais tão assim feliz, realizado com a situação. Mas diz que vem uma nova fase de grande potencial para vocês, Capricórnio. Então a gente fala assim de pessoas de Capricórnio que precisam realmente chacoalhar a poeira e falar assim, não, segue a vida, vamos adiante, vamos começar sim essa nova fase que quer estar cheia de potencial, grandiosidade, tá, gente? Tem cartas bem legais aqui. É mais assim vocês se policiarem, como é que tá as tuas emoções, como é que estão os teus pensamentos. Deixa eu... Como vocês estão no geral aqui, deixa eu ver. Veio duas cartas, essa e caiu essa aqui na mesa. Enfim, a carta do corte, gente, eu não tinha visto, ela saiu da mesa. É a carta do corte e ela veio duas aqui nessa casa. Então fala, sim, eu captei forte, né? A necessidade de mudar. Bem que eu já tinha captado na hora que eu fiz aquela, como é que é, eu cortei o baralho, né? Então ficou essa carta de corte. E me veio muito forte assim, a necessidade de mudar naquela hora, quando eu peguei o baralho na mão. E realmente, agora que ela caiu na mesa, ela caiu com uma carta que pede mudança, tá? E não só pede mudança, muitas pessoas de Capricórnio começarão a fazer essas mudanças. Olha que legal, né? Seriam mudanças, seriam reformas na própria vida, né? Aqui fala que vocês passaram sim por uma fase bem assim, como o pessoal de hoje em dia fala, bem bad, assim, sabe? Aqui fala de situações assim onde a vida foi se trancando de alguma forma, os caminhos foram fechando tudo, onde você começou a ficar sem, como é que eu posso dizer, sabe, sem esperança, ou você começa, sim, agora me veio, você começa a ficar sem saída, você fica com aquela sensação de sem saída, sem opção. Outros podem ter ficado com aquela sensação de vida sem graça, que vida sem, sabe, perdeu o brilho, sabe, de alguma forma. Foi uma fase assim que alguns podem ter passado, digamos assim, por uma fase muito desafiadora. Outros podem ter passado por uma fase assim, como é que eu vou dizer, de luto, gente. Algum tipo de luto, mas alguma coisa de muita coisa interna assim que não estava legal, tá? Então agora que vocês já passaram, por muitos aqui passaram de repente por doenças, ou tiveram que ajudar ou assistir alguém que estava doente. Alguns de repente passaram por algum tipo, como é que eu digo assim, alguém faleceu perto de vocês, então vocês passaram por aquele momento de tristeza, luto. Então aqui tem várias coisas, né? Gente que passou por doença, gente que teve que ajudar alguém que passou por doença, pessoa que faleceu e vocês sentiram muito, tá? Ou muitos aqui passaram por tipo depressão, questionamentos, o emocional não estava legal. Os gatos de novo na janela, agora estão disputando a janela, meu Deus. Gente, se acalmem. Pronto, um saiu, acho que agora dá espaço para outro passar. É que eu deixei só uma frechinha porque é frio, sabe, gente? Só abre um pedacinho assim, pra eles entrarem e sair, enfim. Mas eles ficam tudo agitados, ainda mais hoje que abriu o sol e tá todo mundo feliz que abriu o sol. Enfim. Vocês, depois de passar por toda essa fase desafiadora, onde alguns tiveram que lidar muito com saúde mental aqui também, saúde psicológica, lidar muito com a questão assim da... Eu vou falar bem sério, gente. Aqui tem muito forte pra mim, é aquela depressão forte, sabe? Uns acabaram passando por isso. Mas chegou a fase de você sair disso, tá? Porque aqui fala que você tem que começar a fazer novos planos, você tem que começar a viver a tua vida, você tem que começar uma nova fase. Vocês mesmos aqui mostram, vão começar a realmente caminhar pra fora desse padrão. Esse padrão não estava realmente legal, não tá te fazendo bem. E aqui mostra Capricórnio caminhando para fora disso, aos poucos, né? Se reerguendo aos poucos. Mas aqui mostra que vocês estão levando um tipo de vida e agora tende, digamos assim, a fazer novos planos, a mudar de ideia, tá? Pode ser sim que vocês tinham feito um plano e estavam pensando, não, eu tenho que colocar em prática, eu tenho que colocar em prática. E agora quando chega o momento de colocar em prática, que vocês começam a dar uma melhorada, assim, vocês percebem, não, vou tentar outra coisa. Sabe quando se muda de ideia? Aqui tem mudança comportamental, aqui tem mudança mental, aqui tem, assim, uma questão emocional também que pode ser modificada. E aqui, a partir dessas mudanças, dessas transformações que acontecem na vida de vocês, que são transformações que começaram dentro de vocês, Capricórnio, tá bem claro que começam mudanças internas,
E aí agora vai começar a aparecer no externo o que mudou dentro de vocês. Por exemplo, isso vai ser colocado em prática através de um planejamento, de novos objetivos de vida. É assim que a gente começa a observar o quanto a vida da pessoa mudou. O mundo interno dela mudou e reflete lá fora, né? Vem vitórias, vem coisas boas. Então tem muito a ver com os novos planos que vocês fazem. Vocês passaram por um momento de muito estresse, muito desgaste, uma fase bem difícil mesmo, como a gente fala, muito desafiador, né? E onde gerou muito desgaste, mas aqui fala muito sobre pessoas que venceram, superaram ou estão se reerguendo de alguma forma, sabe? Então esse ciclo dessa desgaste, desse sofrimento, dessa fase complicada, ela está chegando realmente ao fim. E já está, tipo assim, hello, vamos? Nova fase, novos planos. Ciclo novo aqui, realmente está muito claro isso, tá, gente? Olha, a vida tende a melhorar muito, gente, principalmente nessa nova fase, ó. Pede que vocês sejam pessoas determinadas e foquem nos novos planos, tá bom? Que assim, pela carta que veio ali mais pra frente, a gente vê que as coisas não são tão rápidas, porque fala muito sobre você estruturar uma ideia, né, e formulando as coisas ali aos poucos, arrumando uma coisa aqui, outra ali. Vai no teu ritmo, não precisa se matar de trabalhar, não precisa se matar e correr atrás das coisas. Não, gente, vai com calma, vai fazendo o que você pode, tá? Aqui diz que as coisas tendem a fluir muito bem. Deixa eu ver aqui o espiritual, como é que anda. É engraçado porque a carta que veio aqui é sobre espiritual, né? Porque eu pergunto sempre como tá o psicológico, como tá a mente, como tá o emocional, enfim. E aqui no espiritual, ele fala sobre a necessidade de fazer curas emocionais. Veio bem claro aqui uma carta. Diz que, eu não acabei de falar que é para você fazer as coisas com paciência e sem pressa, essa carta aqui confirma. Diz assim que é para você realmente ir fazendo assim teus novos planos e colocar em ação, obviamente, mas assim, não com tanta pressa. Aqui fala mais sobre a qualidade do que quantidade, sabe? A qualidade e não tanto quanto, digamos assim, aquela pressa em fazer tudo, acumular situações. Não, eu fiz tudo, já tá. Não, não, entende? Não é para ser tão assim correndo atrás das coisas, é para você levar uma vida mais tranquila. Por uma questão de saúde, gente. Fala o tempo todo desse jogo. É uma questão de saúde, equilíbrio. Então pede que você leve uma vida mais equilibrada. É uma carta que pede que você equilibre razão e emoção. E aqui pede também que você leve a vida com mais equilíbrio, com mais ponderação. Que você não tenha pressa. Que você seja uma pessoa que a palavra-chave é paciência. Tá bom, Capricórnio? Aqui tá pedindo que vocês levem uma vida com mais tranquilidade. Porque vocês já se estressaram demais. Já se desgastaram demais, inclusive na saúde psicológica, mental e emocional. Então não foi só um desgaste físico aqui. Aqui a gente vê que a pessoa se desgastou na saúde como um todo, né? Então tá na hora de vocês fazer suas curas emocionais, começar a se abrir para uma nova fase com novos projetos de vida, mas ao mesmo tempo cuidar de você. Aqui fala muito sobre como é que eu vou dizer, gente, uma sessão de auto-amor, sabe? Quando você resolve, não, eu preciso olhar com mais carinho pra minha vida, com mais carinho pra mim mesmo, pra mim mesma e cuidar de mim, tá, gente? E aqui diz que o que não serve mais você corta da tua vida, mas que é pra você colocar os novos planos em prática, tá? Não deixe de fazer novos planos, é o que esse jogo pede muito, e não deixe de colocar em prática, só que não faça as coisas com muita pressa, não atropele, como é que a gente fala, não coloque a carroça na frente dos bois, vai com tranquilidade, vai com calma, porque aqui fala muito sobre viver a vida com qualidade e não com desespero, sabe? Você não precisa ficar na correria constante. Mais uma vez fala de viver uma vida mais harmônica. As cartas se repetem aqui no fundo do baralho. Bem, aqui, né, gente, quando eu fui tirar as cartas de arcano maior, acabou vindo um arcano menor que estava no meio do bolo. E as duas cartas, mas eu vou tirar mais uma desse aqui, para ver se sai mais alguma coisa. Saiu, gente, ó, veio mais duas cartas. Mas tá muito claro aqui pra mim que a vida te convida a fazer uma mudança de carreira também. Será que a mudança da tua vida não é geral? Como a gente fala de nova fase, novo ciclo, cheio de potencial, talvez isso se estenda para várias categorias, vários setores da tua vida.
Aqui diz, gente, que o profissional de vocês não vai bem, tá? Veio uma carta aqui, ó, olhando bem assim, ó, claramente. É como se pessoas que já têm um trabalho, por exemplo, é como o ambiente de trabalho não está bom, pode estar tendo muito estresse, muito desgaste, muitas brigas. De repente vocês estão se sentindo atacados por colegas de trabalho, ou vocês podem ficar com aquela sensação que o ambiente de trabalho é muito pesado, tá? Ou que não tá fácil. Por exemplo, pessoas que trabalham por conta aqui, vocês podem ficar com aquela sensação que a concorrência está muito forte, que a concorrência está te atacando muito também. Aqui fala muito sobre vocês estarem sendo atacados no profissional, de alguma forma. Ou é muita concorrência, ou, por exemplo, você já tem trabalho, ou são colegas que não têm um comportamento saudável, são colegas de trabalho que não gostam de você ou te atacam de alguma forma. Aqui você tem que tomar um pouco de cuidado com ambiente de trabalho e colegas de trabalho, tá? E para aqueles que trabalham por conta própria, você tem que tomar um cuidado com concorrência, a rivalidade profissional, porque pode ter alguma coisa bem, como é que eu digo, bem assim, uma rivalidade nada saudável, entendeu? Onde vocês são bastante prejudicados por a concorrência de alguma forma. Então, o que esse jogo indica para vocês? Fazer algum tipo de mudança, né? Se você já tem um trabalho, deixa eu olhar aqui, se você já tem um trabalho, vou colocar essa carta aqui, gente, e essas cartas que vieram eu vou largar aqui, né? Se você já tem um trabalho e não pretende mudar, quer ficar no mesmo local, alguma coisa tem que ser refeita, porque o ambiente não está legal, tá? Pede aqui cartas de transformação, mudança. Então, se você não quer fazer uma transição de carreira, porque aqui tá muito forte para mim, pessoas de Capricórnio que vão, digamos assim, largar um trabalho que tem e começar a investir em algo novo. Tá muito claro que para mim investir coisas novas. Só que tem uma galera aqui que não vai querer sair, quer continuar no mesmo lugar. Então eles pedem, então faça alguma mudança interna. Se você, por exemplo, trabalha por conta própria, tá na hora de você reformular isso que você trabalha, tá? Se você é uma pessoa que trabalha para uma empresa, mas faz tipo 20 anos que trabalha no mesmo lugar e quer continuar no mesmo lugar, mas também pede alguma transformação, que alguma mudança, novidades. Então, assim, pelo menos não tem como você trocar de setor que você trabalha dentro dessa empresa, fazer um rodízio ali de cargo, pra, tipo, dar uma... Aqui pede, sabe, novas energias, de alguma forma. E é para aquelas pessoas que não querem mudar, pode ficar um ambiente muito pesado. Então, pelo menos pedir para trocar de setor, sabe, para dar uma mudada aí no ambiente, assim, para até aliviar um pouco, porque para quem já trabalha muito tempo no mesmo lugar, o ambiente pode estar muito pesado, sabe? Os colegas ali também não tá muito legal de convivência. É nesse sentido. Então, assim, de modo geral, o que indica aqui é transformação no setor profissional. Pessoas de Capricórnio que buscam emprego, conseguem? Deixa eu ver. Tem que mudar currículo, gente, tem que se reformular inteiro. Tem gente até que tem que fazer algum tipo de curso aqui para, como se fosse, como é que a gente fala, curso de, para se atualizar, sabe? Para você conseguir abrir mais possibilidades dos seus caminhos, precisa de algum tipo de renovação aqui, tá bom? Aqui mostra algumas pessoas de Capricórnio muito desgastadas, né? Aquelas que trabalham muito tempo no mesmo lugar, pode ver o quanto vocês estão desgastados, é um ambiente que às vezes vocês ficam sugados, realmente não está legal. E já aquelas outras pessoas que estão sem trabalho, a preocupação aqui, a angústia por estar sem trabalhar e com medo de que não vão conseguir achar um trabalho, nossa, tá corroendo, desgastando muito vocês aqui. Aqui diz que pode sim, quando ele conseguir assinar novos contratos de trabalho para quem busca. Aqui tá bom para quem precisa fazer algum curso de atualização, alguma coisa. Talvez alguns aqui precisem fazer algum curso para poder mudar de carreira. Aqui pode ter muito aquela questão, realmente eu trabalho em um lugar e resolvo mudar. Ou eu mudo de carreira, ou eu mudo de empresa, ou eu mudo de local de trabalho, eu mudo. Aqui é necessário, gente, tá? Faz parte dessa nova fase de vocês fazer uma grande transformação profissional, ok? E o que eles vêm pedindo aqui para vocês? Muita cautela com esses assuntos profissionais, tá? Qualquer assunto envolvendo profissional, cautela. Cautela com a concorrência, com os rivais de vaga
E cautela também com o ambiente de trabalho para quem já trabalha, com os colegas de trabalho, porque tá uma coisa um pouco pesada aqui, tá? Mas para aqueles que fizerem realmente a transformação, uma mudança que der esse pontapé inicial, a vida muda, a vida melhora, tá bom? Que mostra a vocês uma energia mais de tendência a fazer conquistas. Só que de forma assim, bem planejada, sabe? Não é só aquela coisa, ai, eu sou uma pessoa impulsiva, me atiro, ai, não sei o que, faço acontecer. Não. Aqui fala sobre vocês uma energia assim, com tendência a fazer conquistas na vida, que as coisas deem certo, mas através de um bom planejamento, tá bom, gente? Pode ser que vocês se estressem no meio do caminho, sim, com certeza, que mostra vocês sem paciência para lidar com os assuntos. Mas a vida tende a se harmonizar, a melhorar. Então assim, gente, por mais que vocês achem que a vida tá pesada, tá difícil, tá trancada, nananã, aqui sempre mostra esse jogo a possibilidade dos caminhos se abrirem, da coisa melhorar, entende? Vamos, veio duas. Olha, sobre o... Como é que é o nome? Sobre o financeiro. Aqui fala sobre vocês conseguindo finalmente comprar algo, alcançar algo que você queria muito, que tem a ver com o financeiro. Aqui também fala sobre pessoas que conseguem terminar e pagar alguma coisa importante, tá? E ainda mostra um pouco de entrada de dinheiro que é para usar em novos projetos da vida. Então, por exemplo, às vezes a pessoa precisa pagar umas contas para começar a sobrar um dinheirinho para fazer investimento, entende? Que tem várias questões de sentido. Que fala também sobre guardar bem guardar teu dinheiro, ser uma pessoa mais... Sim, aqui fala muito sobre proteção, sabe? Cuidado financeiro, nesse sentido. Mas aqui tá muito bom para aqueles que terminam de pagar as contas, para aqueles que usam o dinheiro para alcançar uma coisa que queriam muito. Aqui também tá muito bom para aquelas pessoas que conseguem se organizar financeiramente, assim, ó, ajeitar cada coisa no seu devido lugar, e aí sobra um dinheirinho e eu uso para fazer um investimento em algo novo. Muito bom. No geral, pode te dar vários assim, insights ou intuição, a própria espiritualidade tentando te ajudar, te mandando a intuição na hora. Pede que você não ignore os sinais, não ignore as intuições, que você perceba, capte no ar, né, como a gente diz, porque eles estão tentando te guiar ali na questão material da tua vida, né, financeira, estão tentando te guiar por caminhos melhores. Aqui diz que é para você não falar nada, não contar nada sobre a questão financeira. Pede silêncio, silêncio total. Não fala sobre a tua vida financeira para ninguém, é o que diz aqui. É para você fazer mistério, guarda segredo. Aí vem fazendo pergunta, responde meio superficialmente, não dá muito detalhe, sabe? Para quem vier perguntando alguma coisa. Aqui diz que é para você lidar com questões de dinheiro, independentemente se a tua vida tá ruim, ou vai melhorar, ou enfim, ou se tem muita conta para pagar, ou se já melhorou, tá? Independentemente do que for. Aqui tá pedindo que você guarde segredo e não conte sobre a tua vida financeira, não exponha a tua vida financeira. Tá pedindo, ó, fundo de baralho pede que você economize dinheiro e comece a guardar, porque você provavelmente vai usar isso mais pra frente. E aqui fala que vai usar em um novo projeto, alguma nova ideia que você vai ter. Aqui fala muito sobre saber construir um financeiro forte, tá? Às vezes pode acontecer algumas parcerias aí de trabalho para alguns, né? Mas algum padrão, um velho padrão que você tem que deixar para trás porque tá um pouco prejudicial. De repente, uma mania de fazer uns gastos aí que não é muito legal. Você tem que rever algumas coisas aqui, tá, Capricórnio? Vamos ver aqui o setor do amor. Gente, se vocês estiverem escutando algum galo cantando, é da minha vizinha, tá? Mas é que ele fugiu do galinheiro dela e com uma galinha veio o casalzinho. Eles estão aqui já há alguns dias. A vizinha já veio buscar eles várias vezes desde a semana passada, mas eu não sei o que tem, que eles continuam escapando. Isso que o galinheiro é novo, né? Aí quando eu começo a fazer aqui a leitura, eles vêm cantar às vezes embaixo da janela, que, meu Deus, falam mais alto do que eu. Então é só pra avisar, se estiverem escutando, quase pulou. Se estiverem escutando algum galinho, não é meu, é da vizinha que tá me visitando. Setor do amor aqui, virou. Peraí que caiu duas, eu sabia que ia cair. Solteiros, espero que vocês reorganizem a vida de vocês,
para as coisas ficarem mais harmoniosas e vocês atraírem um novo amor para quem quer. Aham, tem chance de encontrar solteiros, pessoas solteiras de Capricórnio, tem chance de encontrar um novo amor? Sim, tem chance de conhecer pessoa nova e tá com a tendência até conhecer gente assim bem mais nova que vocês, tá? Vem um padrão que de pessoa bem mais nova do que vocês. Enfim, tá muito bom para conhecer um novo amor, tá muito bom para sair conhecer pessoas, conhecer um novo amor e começar uma nova relação. Tem uma tendência a vocês acabar, digamos assim, se envolvendo mais com pessoas mais novas do que vocês, ou acabar se envolvendo com pessoas que às vezes não é questão de idade, mas a pessoa às vezes pode dar aquela impressão que é um pouco imatura. Mas no geral, gente, para os solteiros, espero que você reorganize a tua vida para você então ajudar ali que as coisas fiquem mais harmoniosas, para dar espaço na tua vida para a entrada de um novo amor, ok? Para os solteiros, vai com calma, vai conhecendo a pessoa aos poucos, porque tem uma tendência aqui de alguns acabar se interessando por alguém e a pessoa só te vê como amiga, como amigo, nessa primeira fase de se autoconhecer, tá? De repente você conhece uma pessoa nova, e até mais nova que você, enfim. Aí você fica muito afim da pessoa, mas a pessoa não te vê como um potencial ali, candidato a namoro, candidata, né? Te vê assim como uma pessoa, uma amiga, um amigo do Capricórnio, sabe? Então, assim, por isso que eu digo, vai com calma. Lembra que o jogo pede tempo aqui o tempo todo? Vai com calma, não tenha pressa. Porque por enquanto, para os solteiros, tá bom para conhecer novas pessoas, mas assim, aos poucos para ver como é que a coisa se desenvolve, assim, para a coisa fluir, tá? Oi, tudo bem? Pode entrar. Eu tenho um gatinho que eu cuido, gente. Ele tá abandonado há meses, eu cuido dele. E ele é muito arisco, eu não consigo até hoje. Faz meses que eu dou comida pra ele, mas até hoje eu não consigo tocar. E foi uma grande surpresa ele aparecer aqui na janela. Oi! Ai, ele é tão bonitinho. Ele é todo cinzinha nas costas e o peitinho dele é todo branco. Ai, muito lindo você. Enfim, continuando. Mas aqui muito bom focar em coisas novas para os solteiros. Ser uma pessoa determinada. Tem potencial de crescer, tá, gente? Não vou mentir. Tem potencial de crescer alguma coisa aqui, inclusive com pessoas de signo de fogo. Envolvimento com pessoas de signo de fogo. Mas com idade parecida com vocês, tá bom? Pode entrar, filho. Ele tá com receio porque ele é muito arisco. No mínimo ele quer comer, mas já foi dado comida pra ele de manhã. Enfim, tem potencial de vocês se envolverem com gente do signo de fogo. Aí é complicado, né, Capricórnio? Porque geralmente o signo é de terra. A terra não combina tanto com fogo. Então você vai ter que ter um jogo de cintura aqui. E tá mais propício aqui mais pra frente. Olha, vai aparecer um monte de opção. Meu Jesus, tem até gente de ar aqui, signo de ar. Ou seja, para potencial para dar certo, com a tendência pessoas de acordo com a tua idade, aqui diz, ó. Tem que ser pessoas ou da tua idade ou com maturidade. Agora, na mesa, aparece uma pessoa mais nova que você se interessa de cara. E essa pessoa mais nova, ela não, como se diz, corresponde a vocês de primeira. Ela vê mais vocês como uma amizade, tá? Mas tem potencial aqui, gente, de conhecer mais pra frente, ó. Mais pra frente aparece um monte de opções. Vamos ver aqui pessoas do Capricórnio que tem um relacionamento. Gente, essa leitura ficou muito longa, mas esse mês tá ficando todas as leituras muito longas, tá vindo muita informação, não tem o que fazer. Acelerem o vídeo, tá? Pessoas que estão no relacionamento hoje, pede também uma reorganização nesse relacionamento que vocês têm hoje, pra coisa voltar a fluir, voltar a ficar romantiquinha ali, voltar assim, ter uma harmonia assim na relação. Pessoa amada está, para quem tem, né, um namoro, um namorado, um marido, uma esposa, enfim, já tá junto faz um tempo. Essa pessoa hoje está com muita instabilidade de humor, né? Ou essa pessoa tá com muita coisa para fazer, resolver, porque aqui mostra uma pessoa muito dedicada a novos projetos, tá? De repente essa pessoa tá com muito compromisso, muita coisa para fazer, aí pode ficar muito nervosa, muito agitada, com muita ansiedade, com às vezes umas angústias, umas preocupação maluca. Enfim, mostra essa pessoa bem preocupadona, tá, gente? Muito agitada, muito agitada. A vida dessa pessoa, assim, às vezes um altos e baixos. Às vezes as coisas são tranquilas, às vezes a vida dessa pessoa dá um pulo, aquela loucura. Então, assim, tem um pouco de paciência, tá?
Principalmente se essa pessoa está se dedicando a algum projeto importante, alguma coisa assim, pode ser que fique um pouco sem tempo para vocês. E aí você pode sentir a pessoa um pouco fria ou afastada de vocês. Mas aqui mostra que a pessoa tá... Não veio nenhuma carta romântica, sabe? Veio para vocês cartas românticas ali, dizendo para você trabalhar a melhoria do relacionamento que você já tem, tá? Mas a pessoa amada veio com muitas cartas no sentido assim, de estar trabalhando muito, ou estar estudando muito, ou estar planejando algo novo, assim, daí por isso que fica um pouco sem tempo pro relacionamento. E aí vocês vão perceber no dia a dia que essa pessoa ou tá sem tempo para vocês, ou tá muito agitada, muito louca, muito ansiosa, ou às vezes pode estar muito, como que se diz, nervosa e descontando em vocês, né? Nervoso ou nervosa, né? Pode ser homem ou mulher. Mas, ó, o casal ainda pode, digamos assim, tentar, assim, com calma, né? Dar uma melhorada na relação, quando for possível, tá? Muita gente se metendo na vida amorosa de vocês através da pessoa amada. Essa pessoa amada, às vezes, tem alguém que vem aqui dando conselhos, se metendo na vida de vocês, não é legal. E às vezes pode acontecer de gerar muita briga dentro do relacionamento por acusações de ciúme, de rival, tá? Às vezes aqui pode gerar muita briga de acusações assim, você tá me traindo, você tem outra. E aí, gente, tem um risco bem grande aqui, ó, até de término. Dessa pessoa acabar por entrar também na conversa dos outros, de acabar querer, assim, tipo, separar, se afastar de vocês. Porque essa pessoa tá dando muita abertura, muitos ouvidos a outras pessoas. Gente que tá se metendo na relação, gente que fica dando opinião. E por desconfianças que tem boi na linha. Ó, tendência a término por causa disso. Eita, gente. Essa é novidade pra mim, porque o tempo todo o jogo tava indo tão bem, daí de repente virou tudo. Diz aqui que é seguro pra amar. Para você se abrir para isso. Vamos ver, pulou. Faça um esforço. Diz aqui que é para você, digamos assim, se dedicar mais à relação, para relação fluir, ou a tua vida amorosa em geral, tá, Capricórnio? Tem potencial. Deixe o controle, deixe a situação, que a situação aconteça naturalmente, sabe? Para deixar o controle das coisas. Só que aqui é complicado, porque tem alguém ali na orelha da pessoa amada ali influenciando. Fica otimista sobre a tua vida amorosa. Pensamentos positivos e fé trarão a você um romance. Aqui fala sobre pessoas que têm um verdadeiro amor já na vida de vocês. Mais uma vez repete a carta aqui do É Seguro para Amar, que é para você se abrir para isso. E aqui diz que curando a família ancestral, né? Sua vida amorosa se beneficia quando você perdoa seus pais, diz aqui. Então, uma terapia que também ajuda, tá, gente? Até terapia de casal aqui, para os casal que estão passando por crise. É complicado, gente, porque casal é feito de duas pessoas. Quando vocês começam a permitir que outras pessoas saibam muito da intimidade de vocês e fiquem dando opinião, começa a complicar. Que daí já não é mais energia de duas pessoas. Aí tá virando energia de triângulo, sabe? Aí é complicado. Vamos ver aqui uma mensagem para vocês. Virou. Bem, aqui a carta 86 para vocês, gente. Peraí. Fala da Ramá. Fala sobre justiça. É engraçado que aqui fala sobre justiça, aqui fala sobre justiça. A força e a coragem associados ao senso de justiça vão lhe conduzir à vitória sobre qualquer batalha da vida. A maior luta deve ser contra o seu próprio orgulho. Preste mais atenção nas relações familiares. Priorize a harmonia. Aqui fala muito sobre trabalhar a harmonia do relacionamento. A personificação da sabedoria, da justiça e do conhecimento divino afasta o apego, promovendo a verdadeira justiça. Cultive a paz e a harmonia no seu lar. Um sorriso é sempre bem-vindo. Não se deixe levar pelas ilusões das conquistas materiais. Utilize-se dos recursos naturais para alcançar a paz divina. Com veracidade e autenticidade, vá abrindo caminhos em sua vida, porque aqui mostra os caminhos se abrindo mesmo, tá? Diz aqui que é para você fazer uso esse mês, Capricórnio, de maçã, aipó e hortelã,
tá? Pra te ajudar assim, a dar uma harmonizada através das plantas bonitinho, né? Como uma maçã, ou toma um chazinho de maçã ou hortelã, enfim, essas plantinhas que aparecem aqui para te ajudar a dar uma equilibrada, tá bom? Felicidades, até a próxima, tchau!